Então, continuando, nós vimos o seguinte no primeiro módulo, nós vimos o seguinte: desde o início nós temos substâncias que nos dão satisfação e prazer e que desinflamam, substâncias naturais, é isso que nós estamos falando, de substâncias naturais. E temos substâncias que não são naturais, que imitam esse sistema, mas que elas inflamam, como por exemplo o álcool, como por exemplo as drogas, como por exemplo o cigarro, como por exemplo os alimentos industrializados, como por exemplo os alimentos ricos em sacarose, os alimentos ricos em açúcar simples, alimentos ricos demais em frutose, em galactose, alimentos com glúten, alimentos com caseína, que é uma substância transformada do leite, não leite materno, mas no leite da vaca. Mas o glúten, ele inflama o sistema do núcleo accumbens e ele não dá o prazer e a satisfação mantido, muito pelo contrário, tanto o glúten como a caseína do leite, como o açúcar dos alimentos industrializados, eles inflamam o núcleo accumbens, que é a área daquela satisfação, é a área do prazer. E esse núcleo inflamado, ele tem o prazer pela compensação, mas logo depois ele tem as inflamações pelo desequilíbrio do sistema imunológico. Por exemplo, glúten não existia há 2.000 anos atrás na alimentação do ser humano, né? O excesso de caseína, que é uma proteína enorme do leite, que é transformada numa morfina e que vai agir nesse núcleo accumbens, também não existiam. Então, os seres humanos, antes da industrialização, antes da sociedade moderna, eles não eram tão inflamados. É só vocês pegarem as fotos antigas e compararem com as fotos atuais. Então, quais são logo de cara aqueles fatores que nós vamos ter que incluir na mudança do estilo de vida para a gente emagrecer? A desinflamação dos nossos intestinos, porque através da boca nós ingerimos uma série de substâncias que inflamam os nossos intestinos, mas elas também provocam desequilíbrio em cerca de 30 trilhões de bactérias, fungos e vírus que vivem em equilíbrio com o nosso código genético, que vivem em equilíbrio com o nosso DNA. Então, a inflamação que existe no intestino, a inflamação que existe nas bactérias e desequilíbrio dos nossos vírus, bactérias e fungos que convivem com a gente no nosso intestino, aliás, eles são do nosso próprio código genético, inclusive agora a boca, a flora da boca, as bactérias da boca, os fungos da boca, eles são fundamentais e quando estão em equilíbrio numa saúde e numa pessoa que está desinflamada. Então, a parte digestória, a parte respiratória, porque quando você respira o tempo todo, inseticida também, você respira pesticida, você respira uma série de substâncias sem você perceber pelo nosso sistema respiratório, e essas substâncias, elas vão se acumular no nosso fígado, elas vão se acumular nas nossas células, principalmente no fígado e nas células de gordura. Por isso que, se vocês não tiverem uma pressuposição correta para o tratamento da obesidade ou das obesidades, vocês vão fracassar. E fracassando, vocês vão estimular aquilo que eu comecei no início. Você busca o prazer e a satisfação e você encontra a frustração, a raiva, a ira daquilo que você precisa ter sido bloqueado, como se você estivesse chorando pelo mamar da sua mãe. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, o nosso sistema emocional ele fica num curto-circuito, ele fica num looping e ele fica produzindo substâncias inflamatórias. Como é que você vê isso?
Você vê uma pessoa que era magrinha e de repente a pessoa está com um abdômen enorme, e você olha para ela está com aquela barriga distendida, que significa o quê? Que ela tem disbiose no intestino, que ela tem inflamação no intestino, que ela está desequilibrada. Se ela está desequilibrada no intestino, se ela está inflamada, ela vai absorver, ela vai absorver uma quantidade enorme de proteínas, de bactérias, proteínas de fungos desequilibrados, ela vai absorver substâncias de produtos industrializados que eles precisam ser comercializados e eles precisam ser usados para conservar tudo que você compra em caixinha, tudo que você compra em pacotinho. Por exemplo, você vai comprar um leite, aí você vê o leite na caixa. Ali tem muito açúcar que conserva, ali tem uma série de química que inflama o nosso DNA, ali tem uma série de produtos como formol até, em alguns casos, para conservar e outras coisas. E essas coisas vão inflamar o nosso DNA e elas vão ficar inflamadas nas nossas células de gordura, vão ficar lá inflamando as nossas células de gordura e vão ficar inflamando também nosso fígado e outros sistemas. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, se ela não tiver essa consciência, se ela tiver emagrecendo sem a consciência, à medida que ela está emagrecendo, ela está liberando uma quantidade enorme de substâncias tóxicas e ela está piorando as suas inflamações, porque ela não tem a consciência desse conhecimento, ela não tem a consciência dessa informação. E aonde é que entram os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são moléculas que eles transportam informações. E como essas moléculas elas são recebidas por receptores nas células de todo o nosso organismo, esses receptores eles têm uma inteligência do universo de reconhecer o que é próprio e o que não é próprio na gente. Ou seja, quando você reconhece o que é próprio e o que não é próprio, e quando você desinflama o seu DNA, equilibrando o que é seu e que é do ambiente, o que é natural, o que é sintético. Sintético é uma droga que não nos pertence. Você começa a desinflamar o seu DNA de uma maneira fantástica. Essa é a minha paixão pelos óleos essenciais. Nós vamos começar a explicar como é que os óleos essenciais, com esse conhecimento, são capazes de desinflamar a gente de uma forma eficaz, de uma forma saudável, de uma forma prazerosa.